Bom, vamos para outro exemplo aqui. Esse exemplo que eu chamei de adivinhando cartas, tá? Novamente, aqui não é para cometer o erro de você achar que isso daqui tem a ver com a tua vida, uma situação real, né? Você não vai ficar adivinhando carta lá, que nem o mágico faz, ou que nem o cigano faz, tá? Isso é um joguinho aqui que a gente propõe aqui só para explicar as questões dessa aula aqui, né? O joguinho ele é bem definido, né? Então tá aqui. O joguinho consiste em você embaralhar N cartas, virar elas uma a uma, tentar adivinhar cada carta, tá? É uma coisa bem boba mesmo, assim, né? Embaralhei as cartas, tá? Vamos pensar num maço lá. E aí você vai, né? Vamos dizer, antes de revelar a carta, você tenta adivinhar qual que é a carta, certo? Né? Então, é, aqui a gente vai dividir esse joguinho em duas formas aqui. Primeiro, assim, adivinhar sem memória e depois adivinhar com memória. O que significa isso? Porque se você está, por exemplo, com um maço de baralho, é, e você tenta adivinhar, sei lá, você tá com as cartas viradas lá e você fala assim, ó, a próxima carta que vai sair vai ser um as de copas, tá? E aí, por exemplo, não era um as de copas, era sei lá, um dois de paus, né? Daí você fala, a próxima vez, como o dois de paus já saiu, a próxima vez eu não vou chutar um dois de paus, porque o dois de paus já saiu, tá? Isso seria você manter uma memória, tá? Então, por isso que eu falei, a gente vai dividir em dois casos. Um que é adivinhar sem memória, como se a gente esquecesse imediatamente as cartas que já foram viradas, né? Então, adivinhar sem memória, a gente não lembra das cartas que já foram viradas. E depois a gente vai fazer uma análise para quando a gente tem memória, né? Quando a gente memoriza, inclusive, todas, assim, né? Então, bom, se eu estou disposto a jogar esse joguinho aqui, tá? Qual que vai ser a minha solução aqui? Tá? Minha solução, se eu estou sem memória, eu vou chutar aleatoriamente uma carta com probabilidade 1 sobre N. Se eu tenho N cartas, eu vou, né? Então, num baralho lá, eu tenho 52 cartas, num baralho desses comuns aí. Eu tenho 52 cartas, então eu vou pegar, assim, sei lá, qualquer uma das 52 cartas com a mesma... Vou chutar qualquer uma das 52 cartas com a mesma probabilidade, tá? Isso aparentemente é o melhor que eu posso fazer, né? Já que eu não memorizo o que já aconteceu, tá? Então, o que eu quero saber é assim, quantas cartas que eu vou adivinhar corretamente, tá? Se eu usar essa solução aqui, essa estratégia. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir uma variável x, que é o número de predições corretas. Bom, a gente quer saber o quê? O número médio de predições corretas que a gente faz. A gente quer saber a esperança do x, tá? Só que, bom, o x, né, é uma coisa muito complexa, a gente vai quebrar em pequenas variáveis aleatórias aqui. A gente vai dizer assim: considere uma variável aleatória xi, tá? Xi. E o xi é igual a 1 se a iésima predição está correta. Xi igual a 0, caso contrário. Notem aqui o uso da variável aleatória binária, ou variável aleatória indicadora, né? Que ela indica uma coisa. Eu tinha comentado anteriormente que a gente ia usar e ela, de fato, ela é bem útil, né? Então, você pode quebrar, às vezes, uma coisa complexa em diversas somas de variáveis zeros e uns. Isso é muito comum acontecer, tá? E aí, sim, a variável x, xão, né? Número de predições corretas vai ser a soma das predições corretas aqui em cada uma das iterações, né? Vamos dizer assim, da iésima predição. Então, por exemplo, se você acertasse, sei lá, se você acertasse você podia, sei lá, acertar na 10ª tentativa. Então, por exemplo, do x1 até o x9, isso daqui seria tudo 0. Aí você acertou o x10, aqui vai ser 1. E depois você, não sei, você errou mais um monte lá. Deu 0, mas você acertou, por exemplo, sei lá, a última lá num baralho normal. Você acertou aqui, deu 1. Então a soma seria 2, né? Seria 2 porque você acertou 2 vezes aqui nessa soma total, tá?
É, mas assim, claro, isso daqui é assim, isso é, isso é como se já tivesse acontecido, assim, né? Isso daqui tá determinístico, né? O que eu quero saber é, tá bom, qual que é a esperança individual de cada uma dessas daqui, né? Qual que é o valor médio aí para eu acertar. E, bom, acontece que não é muito complicado aí de calcular isso daí. E também não é muito surpreendente o resultado do teorema, né? Assim, ó, o que ele diz o resultado do teorema? O número esperado de vezes que adivinhamos corretamente é 1, tá? Faz sentido, né? Porque imagine, você tá chutando aleatoriamente lá num baralho com 52 cartas, você tá chutando aleatoriamente qualquer uma das 52 cartas, é esperado que você acerte uma vez, tá? Se tiver sorte, você acerta duas vezes, se você tiver azar, às vezes você não acerta nenhuma vez, mas na média você vai acertar uma vez, tá? Essa o resultado aí. A demonstração aqui ela é bem simples, né? Então, obviamente, em vez da gente sair já avaliando logo de cara o valor da variável complexa, né? A gente vai avaliar das variáveis menores aqui, né? Então, a esperança de xi é igual à probabilidade dela valer 1. Né? Por que isso? Porque xi é uma variável que pode valer 0 ou 1, uma variável binária. Em alguns slides para trás eu mostrei que se a variável é binária, ou também chamada de indicadora, ou até mesmo chamada de variável de Bernoulli, a esperança dela é igual à probabilidade dela assumir o valor 1. Tá? Mas tá bom, qual que é a probabilidade dessa variável assumir o valor 1? Né? O que significa a probabilidade da variável assumir o valor 1? Significa que na iésima tentativa eu acerto. Tá? Mas se eu estou chutando uma carta qualquer do baralho, a chance de eu acertar é 1 dividido por n, né? Ou 1 dividido por 52. Tá? Então, aí sim, agora eu posso vir aqui para calcular. Aqui, né? Então, quero calcular o número de jogadas que eu faço que seriam acertos, aí, né? Adivinhar corretamente. Tá? Isso daqui, por linearidade da esperança, né? Quer dizer, o correto seria assim, né? Esperança de x é igual, pela definição da variável aleatória, seria x1 mais mais xn, tá? Só que daí, aí sim, né? Daí eu uso aqui linearidade da esperança para quebrar ela em x1, a soma das esperanças individuais, tá? Até o xn. Então aqui, de certa forma, eu comi esse passo aqui, né? Enfim, aqui está quebrado aqui nas esperanças individuais e a gente viu aqui, né, que não importa qual que é, em qual vez que eu tô, em qual iésima tentativa eu tô fazendo, a chance, como eu vou chutar aleatoriamente, a chance é sempre a mesma, que é 1 sobre n. Então eu vou somar 1 sobre n, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n, né? São n vezes que eu tô fazendo essa soma, e então vai dar n vezes 1 sobre n, que é igual a 1, tá? E fim de demonstração aqui, tá? Fim de demonstração. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai, de certa forma, jogar o mesmo jogo, só que de maneira um pouquinho mais esperta. Por quê? Porque a gente vai memorizar as cartas que já apareceram, tá? Então a gente vai fazer assim, agora vamos adivinhar memorizando. Conseguimos lembrar das cartas já viradas. Então, é aquela história. Se já apareceu uma carta, eu não vou dar o chute daquela carta que já apareceu, né? Tá? Então, a nossa solução agora vai ser assim. Na iésima predição, a gente chuta uma das n menos i mais uma cartas restantes. Né? Por exemplo, se na primeira predição, você vai chutar n menos 1 mais uma, ou seja, dá n cartas restantes. Né? Na segunda predição, vai ser n menos 2 mais 1, que vai dar n menos 1 cartas restantes. Certo? Né? Tipo, depois, na terceira vez que você vai chutar, então aqui era n, depois n menos 1, você vai chutar uma das n menos 2 cartas restantes. Porque já foram duas que passaram anteriormente que você já sabe quais eram. E assim por diante. Tá? Por isso essa solução aqui. E o teorema que a gente obtém é assim. Agora melhora um pouco, né? Quer dizer, é esperado, né? Não é esperado matematicamente, mas assim, esperado que a gente tenha mais adivinhações corretas do que o 1, né? Que era antes. Tá? Então, ó, o número esperado de vezes que adivinhamos corretamente é
θ de log n. Θ, né? Olha só, já entra notação assintótica até aí, né? Ou seja, mais ou menos lá, né? A gente sabe que agora o que significa θ, mas assim, é mais ou menos log n, tá? Log n cartas. Então, como é que faz para demonstrar isso daqui? Bom, novamente a gente vai usar a mesma estratégia. A gente vai dizer que a quantidade total é a soma das quantidades em cada uma das iterações. E aí a gente primeiro calcula a esperança de cada uma das iterações. Então, a esperança de você conseguir... A esperança de você acertar na iésima iteração é exatamente igual à probabilidade de você, na iésima iteração, você conseguir, né, um acerto. Tá? Só que qual que é essa probabilidade? É 1 dividido por n menos i mais 1. Certo? Porque, né, antes como é que era antes? Era 1 sobre n. Só que agora como a gente tem a memória, né? Então é aquela história, né? Na iésima predição a gente vai chutar uma dessas cartas que são as restantes. Então, obviamente, você vai ter essa probabilidade aqui de acerto. Uma em quantidade de cartas restantes. Tá? E aí, beleza, novamente você faz o cálculo. Tá bom, agora eu quero saber quantas vezes em média eu vou acertar. Mas daí você, usando linearidade da esperança, você quebra nas esperanças individuais. Só que agora cada esperança individual tem um valor diferente aqui, né? Do que ela vale isso daqui. Então, aqui eu fui mais direto, né? Mas, assim, então, aqui dá o quê? Dá, tipo, na primeira vez vai dar 1 sobre n, até eu tinha feito aqui, né? Na primeira vez vai dar n. Na segunda vez você vai ter que chutar uma em n menos 1 cartas, né? A terceira vez é uma em n menos 2. Então vai ficar 1 sobre n, mais 1 sobre n menos 1, mais 1 sobre n menos 2, mais 1 sobre meio, mais 1 sobre 1. Né? 1 sobre 1. Tá? Tipo, na última iteração faz sentido, né? Na última iteração você só tem uma carta que está sobrando, você já memorizou todas as outras que já passou, então você vai acertar com 100% de certeza, né? Ou tipo na penúltima, já passou todas as cartas, só faltam duas. Qual que é a chance de acertar? É meio, né? Faz sentido, tá? E aí aqui você tem essa soma aqui, ó, né? Ou vendo de trás para frente, aqui é 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais até 1 sobre n, tá? Essa soma é uma soma que, né, ela é bonitinha, né? 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, né? E por esse fato aí dessa soma bonitinha aí, e isso acontecer em algumas vezes, o pessoal resolveu dar um nome isso daqui, tá? Primeiro eles chamam isso daqui de H de N, mas esse H vem porque o nome dessa soma aqui é o que eles chamam de soma harmônica. Tá? Soma harmônica. E aqui que é a parte que eu vou simplesmente assim falar para vocês, olha, por que a soma harmônica é θ de log n? Bom, porque por causa de coisas que você vai ver lá no apêndice do livro do Cormen, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é assim, é uma ferramenta interessante você saber que a soma harmônica dá θ de log n. Né? Por que é uma ferramenta interessante? Porque sempre vai aparecer, em diversas situações, vai aparecer essa somazinha aqui. Você fala, eu não sei qual que é o resultado dela. Você fala, tá bom, é mais ou menos log n. Tá? Se você está somando n termos, né, o h de n é igual a log de n. Ou θ de log de n. Tá? Só assim para, tipo, né, porque o h de n aqui, né, ele é... Só para dar uma pista para vocês, né? Opa. O h de n aqui, o que ele é? Ele é a soma, só escrevendo de outro jeito, né? De 1 sobre i, de i que vai de 1 até n, tá? E na verdade, se a gente... Porque a versão... O somatório é uma coisa discreta, né? Quer dizer, você está andando de 1 a 1, né? Os valores, tá? A versão contínua de um somatório é o que a gente chama de integral, né? Integral. Tá? Se a gente pegar a integral do 1 até n aqui, né? Acho que é DI que escreve. Se você lembrar de cálculo, você vai ver que
né? Tinha que fazer o raciocínio inverso, né? Qual que era a função que derivada dava 1 sobre i, né? Alguma coisa assim, tá? E você vai ver que isso daqui é exatamente o ln de n, tá? Enfim, e é justamente por isso que vai aparecer o log aqui, tá? Porque, porque é uma... Assim, no integral isso daqui é uma igualdade, tá? Mas como a gente não está trabalhando com a integral, a gente está trabalhando com a soma, e a gente tem uma certa aproximação da soma com a integral, né? Quer dizer, a soma é você subindo escadinhas. Integral é como se você estivesse subindo uma rampa, né? Mas você vai subir mais ou menos na mesma proporção, vamos dizer assim, né? E aí então você vai ter esse resultado aqui de θ de log n, tá? Mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, só quis dar uma explicação aqui por cima para vocês do porquê que chega nesse log n aí, tá?